Tem algo mais gostoso que falar sobre família. Eu convido a amada igreja para abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar muito. Deus permite, irmão. Amém. Amém? E Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva. Pois eu acho que eu perdi aqui um pouquinho, não, espera um pouquinho. 2,18. Os irmãos que achou, dê para mim fazer um favor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Amém. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença no nosso meio, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho te entregar teu povo na tua mão, Senhor. E venho te pedir, Senhor, que o Senhor nos usa, Senhor, conforme a tua vontade. Coloca a tua palavra na minha boca, eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amado, nós estamos diante de um texto que falar de família é muito importante, né? Hoje nós estamos vendo o tempo, como diz a palavra de Deus, tempo difícil, tempo trabalhosos. E muitas pessoas não dão valor mais à família. Muitos não estão mais dando importância ao seu casamento. Hoje nós estamos vendo algo difícil na terra, onde vários casais crentes, vamos falar, povo de Deus, se separam. E muitas vezes eu já até ouvi alguns comentários de certas pessoas: eu vou casar, se não dá certo, eu separo. Mas não é assim. O que é a palavra de Deus? Que Deus uniu, não separa o homem. Não separa o homem, né? Então a gente vê essa palavra, é muito forte. E muitas vezes a gente não está dando valor. Por isso que Jesus escreveu, falou em João 10, versículo 10, o quê? Ele já leu muito esse versículo. João 10, versículo 10. O ladrão veio para destruir. No último ensino que nós aprendemos um pouco, nós somos o quê? De Deus. Nós somos soldados, não somos? E nós aprendemos que nós temos o quê? Um general de guerra. Um general que não perde batalha. E nós aprendemos mais além. Nós temos nossas armas
espirituais. Para quê? Para defender a nossa família. Desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento e a família que ele surge como primeira e mais importante instituição humana na Terra. Sem família não há nada, irmãos. Sem família não há igreja. Talvez o irmão vai ver como sem família não há igreja. A igreja começa onde, irmão? Na nossa casa. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai desistir. Muitas vezes a gente vem pensando, mas por que eles diziam, né? Eu já fiz essa pergunta, eu vejo que meu filho foi criado no igreja e hoje cada um está no caminho. Mas muitas vezes eu falo com a minha mulher, mas a semente está lá. A semente não está morta. Mais cedo ou mais tarde, eles vão voltar. Os irmãos estão lembrando dos filhos pródigos? Quando chegou para o pai, falou o que com o pai? Me dá minha herança que eu vou embora, né? O pai não impediu, né? O pai ficou triste. Falou, filho, não vai. Todos aqui hoje, a maioria daqui tem os filhos pequenos, né? Mas quando nós já temos nossos filhos grandes, quantas vezes a gente fala, não, filho, não vai, não, né? Não vai, não faz isso. As irmãs também, os pais também falaram isso, né? Olha, cuidado, não vai isso, não faz isso. Mas muitas vezes a gente desobedece e a gente vai. O filho pródigo, o pai falou isso com ele, não vai, meu filho. Fica aqui, você tem tudo. Ele foi. Foi porque quis experimentar as coisas do mundo. Nós vemos também algumas pessoas na Bíblia. Adão e Eva tinham tudo ali. Tinha tudo naquele jardim. Deus falou o que com eles? Mas Deus deu uma ordem a eles. Os irmãos estão lembrados, então? Olha, é aquilo que a irmã falou. Vocês podem comer tudo. Menos a árvore do bem e do mal. Porque certamente nós morreremos. Mas será que Deus estava falando o quê? Da morte física? Deus estava falando com eles o quê? Da morte espiritual. Muitas vezes não entenderam. Mas eu creio que naquele momento, Eva, acho que Adão ainda estava ocupado ali, cuidando dos seus afazeres, né? Colocando o nome nos bichos, que não era pouco. E Eva foi dar aquele passeio, né? Eu creio que Eva foi dar aquele passeio. E muitas vezes, amados, nós homens temos uma responsabilidade muito importante no nosso lar. Nós somos o quê? O sacerdote do nosso lar. E muitas vezes nossos fazeres, nossas coisas do dia a dia, nós deixamos certas coisas passar. Nós deixamos de falar com nossos filhos, instruir também, ajudar, que não é só a responsabilidade da mãe, é a responsabilidade do pai também, instruir seu filho, falar de Jesus para ele. E eu creio que naquele momento, Eva andando ali naquele jardim, que deve ser uma coisa mais linda que tinha, e eu não creio, eu fico pensando na minha imaginação, que não foi a primeira vez que Eva ouviu aquela conversa da serpente. Porque, irmão, eu vou falar uma coisa aqui, não é que seja coisa de machista, né? Muitas vezes qualquer coisa é machista, né? As mulheres, infelizmente, pecam por ouvir. Eu creio que a cobra falou assim, já tinha muitas vezes o diabo falou, não, come essa fruta aqui, olha que coisa linda aqui, olha. Mas creio que na primeira vez ela passou direto, né? Não deu ouvido. Na segunda vez já ficou, deve ter parado, deve ter ficado observando. Na terceira vez caiu na tentação.
Infelizmente, quantas mulheres, até cristãs, caem no ouvido nas conversas de certas pessoas. Larga seu fazer, larga sua família para ouvir uma boa conversa. E Eva o que fez? Ouviu e comeu aquela maçã. Aquela fruta, né? Muitos de nós falamos maçã, mas nós não sabemos qual é a fruta. Eu creio que deve que era bonita. Se fosse feio, eu acho que Eva não queria, nem olhava para ela. E ela comeu e foi oferecer ao seu marido. E como as mulheres pecam por ouvir, o homem peca por olhar. Nós temos exemplo na Bíblia. Jesus falou o quê? Se os seus olhos fazem você pecar, faz o quê? Arranca ele, joga fora. É melhor entrar cego no reino dos céus com dois olhos, não é verdade? Conta uma parábola, ela não é bíblica, que certo homem morreu, ele foi para o céu. Chegou lá, ele olhou lá dentro, viu aquela paz, aquela alegria, o povo louvando o Senhor, e falou: que paz maravilhosa. Essa paz que eu queria ter na terra. Mas só que ele olhou para baixo e viu outra porta lá escrito: inferno. Ele falou: olha, vou dar uma olhada ali também. E ele chegou lá dentro, chegou na porta, olhou, viu aquele monte de gente cantando, dançando, aquele monte de mulheres, bebida. Ele falou: olha, lá em cima está bom, tem uma paz maravilhosa, mas aqui está melhor. E quando ele entrou lá para dentro, aquela imagem daquelas mulheres sumiram e ele começou a queimar. E ele começou a desesperar, a gritar, e Satanás apareceu e ele falou: olha, não foi essa imagem que eu vi. E o diabo falou: não, essa imagem é meu comitê de recepção. E quantas pessoas estão trocando a paz de Deus, o seu lar, pelo momento de prazer. Coisa avança nesse mundo. E Adão olhou a Eva. Ele não viu a fruta, ele olhou e falou assim: ela comeu e não morreu. Então eu posso comer. O que Satanás colocou na mente dele? Que Deus estava mentindo. Não é que Deus não falou a verdade. Se Eva não morreu, então eu posso comer, porque eu certamente não morrerei. Então Adão também comeu. E a palavra de Deus fala que ele, quando eles comeram, na virada da tarde, né, do dia, Deus ia ter com eles. Que coisa maravilhosa, né? Deus vinha ter com a gente, né, na virada do dia. Deve ser que era algo maravilhoso, né? Que privilégio do homem e de uma mulher, Deus vinha ter com eles. Mas Deus vem, Deus está aqui com a gente. Amém, Jesus. E a palavra de Deus fala que Adão e Eva, o que eles fizeram depois que comeram? Quando eles ouviram a palavra de Deus? Se esconderam, né? Um certo amigo meu fala que quando o homem peca, o Espírito Santo se afasta do homem. Eu falei com ele: eu não concordo não. Quem afasta do Espírito Santo são um homem. Quando a gente peca, a tendência da gente é o quê? Se afastar, né? A gente se esconder de Deus. Adão e Eva o quê? Se esconderam. E nós também, quando nós pecamos, os irmãos já notou que a gente sente tão mal que não dá vontade de ir na igreja. E a gente se afasta de Deus. Mas Deus nunca se afasta de nós. O Espírito Santo sempre está do nosso lado. Sempre nos avisando: cuidado. Cuida do seu casamento. Mulher, cuida do seu marido. Marido, cuida da sua esposa. E eles fizeram o quê? Eles se esconderam. E a primeira discórdia que vejo também no lar foi também em Gênesis, ali também. Quando Deus perguntou: Adão, quem é que você fez isso, Adão?
Os irmãos já notou que Deus já sabia, não sabia? Que Deus poderia perguntar a Eva, não poderia? Que foi ela que fez. Mas Deus perguntou a quem? Ao sacerdote. Não é isso? Ao sacerdote. Então nós estamos vendo o quê? A responsabilidade do marido. E muitas vezes essa responsabilidade, nós, marido, não está querendo ter mais. E Adão falou o que com Deus? O que Adão falou quando Deus perguntou a ele? Quem sabe? Então Adão jogou a culpa em quem? Na quem? Não, concordo. Em Deus, né? Olha, eu estava aqui com a boa, Deus. Eu não estava nem pensando em mulher, eu estava aqui colocando nome nos meus bichos, estava aqui passeando, foi o Senhor que me deu a mulher. Então a primeira desculpa do homem jogou a culpa em quem? Em Deus. E Deus, quando perguntou a mulher jogou a culpa em quem? Quem que a mulher jogou a culpa? Na serpente, né, irmão? Então o que nós aprendemos? Num momento difícil, nos erros, principalmente na criação dos nossos filhos, Maria não quer assumir a responsabilidade. Né? Nós, maridos, temos o costume de falar: olha, foi você que criou esse menino. Né? Os irmãos já ouviram falar, quando algum marido falar: olha, a culpa é sua. Esses meninos estão assim, é culpa sua. Uma certa vez um amigo meu estava meio revoltado. Essas professoras não educam os meninos. Eu falei: olha, desculpa, elas não estão ali para educar filho de ninguém. Elas estão ali para ensinar eles leis e escrever. A educação são nossa. Nós que temos que educar nossos filhos. Se o filho não respeita pai e mãe, ele não vai respeitar a autoridade, não vai respeitar o professor, não vai respeitar ninguém. Então a nossa responsabilidade de educar nossos filhos e cuidar da nossa família é nossa. Mas Jesus também, ele veio falando sobre uma coisa muito importante que hoje acontece muito no nosso meio, principalmente no meio da sociedade, que é o divórcio. Será que Deus aprova o divórcio? Não. Não, né? Deus não aprova o divórcio. Vamos ler o que Jesus falou? Mateus capítulo 19. Um irmão que... Pode ler para mim, fazendo favor. Mateus 19. Todinho para mim, fazendo favor. Mateus 19 fala, qual versículo? Pode ler o versículo todo para mim. Capítulo todo? Capítulo todo, 19. Não, até... Deixa eu ver aqui. Pode ler para mim que eu estou com a cabeça meio ruim hoje. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus que o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Replicaram-lhe: porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério.
Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Por causa do reino dos céus, quem é apto para admitir, admita. Depois vai falar das crianças. Amém. Senta aqui. Amém. Então, irmãos, os irmãos entenderam que Jesus quis falar com o divórcio? Eles primeiro estavam aqui, tentando testar o Jesus. Os fariseus queriam sempre colocar, como diz outro, colocar Jesus na prova, né? Encostar ele na parede. Então eles fizeram uma pergunta muito importante. Por que Moisés deu a carta de divórcio? E Jesus falou o quê? Por causa da pureza do seu coração. Porque nossos corações são duros mesmo para perdoar, né? Eu creio que as irmãs aqui têm um coração mais sensível para perdoar, né? Eu acho que o homem já é mais duro. Pelo menos na questão de traição, né? Acho que as mulheres têm um coração mais sensível, mas o homem já não. Então por isso ele falou, por causa da dureza do seu coração. Mas a divórcio, Jesus vai mais além. É por causa da prostituição. Nem da traição Jesus falou. Da prostituição, que é bem diferente. Mas Jesus vem falando aqui, do princípio não era assim. Não era isso que Deus colocou no coração do homem. Mas o homem, por causa da dureza do coração, Moisés, Deus permitiu o homem dar a carta de divórcio. E os discípulos perguntaram, mas se for assim, é melhor nem casar, né? Olha só, o próprio discípulo de Jesus fez essa pergunta. Então é melhor nem casar. Mas o que Jesus falou? Nem todos são aptos para essas coisas. Ele falando, nasceu eunuco. Você não sabe o que é eunuco, não sabe? Todos os irmãos aqui sabem o que é um eunuco, não sabe? Vamos explicar só um pouquinho o que é um eunuco? Jesus falou, porque a eunuco e a si mesmo nasceram do ventre da sua mãe. O que os irmãos entendem? Nasceu do ventre da sua mãe, eunuco. Um eunuco nasceu do ventre da sua mãe, é aquilo que Jesus falou, é aquela criança que nasceu com defeito. Um defeito físico que não ia ser apto para o casamento, né? Que ia não ter condições de ter relações sexuais. Então ele nasceu eunuco, nasceu do ventre da sua mãe. E ele falou, os homens se faz. O que acontecia naquela época? Quando algum rei invadia uma terra, ele escolhia os jovens mais bonitos e perfeitos para ser eunucos. E castrava aqueles homens. Aqueles homens eram castrados para quê? Para cuidar do além. Para cuidar das rainhas, das esposas daquele rei. E ele vem falando assim, e alguns mesmo se faz eunuco. Mas como? Eu também da nossa mente que ele fala, será que eles mesmos se castravam? Não. O que é? Os irmãos sabem que os padres fazem um voto, né, os padres? Que são, como que dá a palavra? Os irmãos podem me ajudar? Celibato. O apóstolo Paulo também fez um voto. Então, alguns homens não quiseram casar, para quê? Se dedicar à palavra do Senhor. Então, Jesus estava explicando, nem todos é apto para isso. Nem todos os homens é apto para viver pregando o evangelho. A questão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu a vida dele quase todas preso, né? Se nós olhar bem, e andando o mundo todo. Se conta a história que acho que o apóstolo Paulo já passou até aqui em Portugal. Porque teve na Europa pregando.
Ele andou a Europa todinho pregando o evangelho. Se ele tivesse família, ia ser complicado, né? Como que a gente talvez está lá em Roma, preso, pensando, como está o nosso filho? Como está meus filhos? Como está minha esposa? Né? Ele estava dedicando só ao evangelho de Deus. Então Jesus falou, não é todo mundo que é apto a não se casar. E o apóstolo Paulo também falando sobre isso, em 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler também um pouquinho, irmãos, rapidinho. Aí, quando estiver chegando a horário aí, fala para mim, tá, irmã? Eu tinha uma irmã que ela tinha quando ela via que estava passando, ela começava. Aleluia, aleluia. Então, eu já sabia que ela estava na hora de eu te encerrar. 7 e 4. Capítulo 7. Qual é o capítulo 7 que eu para mim? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por muito consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais... É daqui? Amém. Então, irmão, nós estamos aqui diante do apóstolo Paulo dando um bom conselho. Certa vez um rapaz falou comigo que o apóstolo Paulo era machista. Eu falei, não, machista? Por que o apóstolo Paulo era machista? Ele escreveu falando que o homem não deve tocar na mulher. Eu falei, irmão, você lê o texto, mas não lê o contexto. Vamos ler algo sério aqui. Primeiramente, o apóstolo Paulo estava dando um conselho a alguém que escreveu para ele. Que ele falou, olha, conta as coisas que nem escrevesse. Ele estava dando uma resposta. Ele de modo nenhum estava sendo preconceito e nem machista. Ele estava falando, olha, é bom que o homem não tocasse, a mulher ficasse no estado que eu estou. Conta alguns estudiosos que o apóstolo Paulo provavelmente era viúvo. Que antes de ele encontrar com Jesus, ele já era casado. Não tem nada muitas vezes escrito sobre a vida de apóstolo Paulo antes de encontro com Jesus. Por que eles acham que ele era viúvo? Porque ele pertencia a uma mesa chamada Sinédrio. E essa mesa, esse conselho, só podia pertencer quem era casado ou viúvo. Então eles acham que o apóstolo Paulo provavelmente era viúvo naquela época. Por isso que o apóstolo Paulo fala, é bom que todos ficassem como eu estou, só pregando o evangelho. Mas ele falou, contudo, se não aguentar, melhor que se case, né? Quantas pessoas hoje em dia, um dia está com um, outro dia está com outro, e isso é pecado. Deus fez o sexo por casamento. Por isso que ele falou uma coisa aqui muito importante, não defraudais uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicaste a oração. E depois juntais para outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência.
O que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Olha, vocês em dois. A palavra de Deus fala que nós somos uma só carne. Que não deve ficar. Hoje em dia, estou cansado, estou com dor de cabeça, estou com isso, sempre arrumando que culpa. Se ele falou, o casal só deve separar, no caso, porque quando os dois concordar, olha, essa semana ou tal dia, nós vamos tirar para oração. E depois ele falou, olha, mas depois que é isso, junta-se logo. Para quê? Para não dar lugar a Satanás. Hoje, qualquer briguinha, um dorme lá na sala, outro dorme no caminho do quarto, né? Outro, não, vou lá para a casa da mãe, outro para a casa da irmã. Não. Segundo, ó, brigou, daqui a pouco passa logo, dá uns beijinhos, acerta, mas dá um jeito de se unir, para não dar lugar a Satanás. Tem um ditado antigo no Brasil, quem é brasileiro sabe disso: mente vazia, oficina do diabo. Isso. A palavra de Deus fala que ele é como. O que o diabo é? Como o quê? Ele é como leão. Ele fica ao redor da gente, caçando o quê? Uma oportunidade. Então a gente não pode dar brecha no nosso casamento. Não, por que muitos casais são separados? Porque dá brecha. Dá brecha. Se discute, não resolve a situação, não conversa mais. Hoje em dia nós estamos trocando não os diálogos. Por quê? Pela internet. Hoje é um na sala, outro na cozinha, outro lá no quarto. É perigoso, nem vai lá, né? Volta para lá falar alguma coisa, manda uma mensagem, onde você está? O que você está passando? Hoje o casal está perdendo essa coisa de união. Hoje muitas vezes não almoça junto, não janta junto. Ou está almoçando, um está lá no telefone mexendo, né? Isso tudo dá o quê? Lugar para Satanás entrar e atacar nossa família. Em Efésios, para nós encerrar rapidinho, vamos só ler Efésios capítulo 5. Eu vou até ler para os irmãos, se os irmãos quiserem abrir, tudo bem. Vós, mulheres, sujeitai vossos maridos como no Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a vosso marido. Vosso marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou para ela, para santificar e purificar com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nem coisa semelhante, mas coisa irrepreensível. Assim também deve os maridos amar sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Por que Jesus veio falar com as mulheres? A gente tem que conversar com o homem, mas agora o apóstolo Paulo começa falando com mulheres. Ele veio falar: vós mulheres, sujeitai vossos maridos. Uma palavra hoje em dia meio, vamos falar como hoje. Hoje é muitas mulheres não aceitam isso mais não, né? Não é verdade? Sujeitar em outra Bíblia tem outra versão. Não tem? Não tem outra Bíblia. Uma Bíblia aí pode abrir para nós. Efésios capítulo 5, versículo 22. Em outra palavra, acho que mulher sujeitai vosso marido, mas tem outra versão.
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do povo. O que as irmãs acham dessa palavra hoje? Sujeitar, ou seja, ser submissa aos nossos maridos? O que eu acho é, ser submissa é ser obediente. Porém, quando há concordância entre as partes, tanto do marido quanto da esposa, ser submissa não é ser tapete do homem. Ser submissa é sentar e conversar e entrar num acordo entre os dois. Isso mesmo. Então, para isso, a submissão fica super fácil. Porque como nós vimos, se algo dá errado no lar, a cobrança vem em cima, Deus cobra em cima do homem, não é isso? Sim. É aquilo que a irmã falou, sujeitar não é ser tapete. Não. Quando Deus criou a mulher, Deus tirou da onde? Da costela. Da costela, não é isso? Para a mulher ser o quê? Ajudadora. Ajudadora, né? Então Deus não tirou a mulher debaixo do pé do homem para o homem andar pisando em cima dela. E nem tirou a mulher de cima da cabeça do homem para a mulher andar pisando na cabeça do homem. Que hoje em dia as coisas estão invertidas. Algumas mulheres querem andar pisando no seu marido e alguns maridos também querem pisar na sua mulher. Não é isso que Deus está falando aqui. Sujeitar é aquilo que a irmã falou. Né? Olha, vamos entrar num acordo. As irmãs sabem que a importância da rainha antigamente, o rei, era muito importante. Ela que dava conselho ao rei. Não ali naquele momento, né? Mas quando estava sozinha, ela via, olha, cuidado, você está indo no caminho errado. Cuidado com esse conselho. As irmãs estavam lembrando quando a esposa de Pilatos teve o sonho, antes de crucificar Jesus. As irmãs já leram essa passagem? O que ela falou com Pilatos? Olha, cuidado que eu sofri muito por causa dele no sonho. Muito cuidado. Cuidado com o que você vai fazer. É isso que é o papel da esposa. A esposa, ela é a rainha do lar. A Bíblia fala o quê? A mulher sábia e a tola faz o quê? Destrói. Né? Então não é o homem que edifica o lar. É a esposa que edifica. Então vocês têm um papel muito importante. Tá certo que as mulheres chegam num nível merecido, né, na sociedade. Mas ela nunca pode esquecer que ela é a rainha do lar. Sem vocês edificar o lar, vai tudo para o chão. Olha, nós podemos trabalhar, mas vocês que, até a economia do lar, são vocês que ajudam, gerem, não é isso, irmão? Porque vocês têm essa capacidade. Deus deu essa capacidade para vocês. Então não fica com vergonha e fala assim, eu sou submissa para o marido. Não, isso é um dom, isso é uma coisa, uma dádiva que Deus deu a vocês. Vocês que são a rainha. Quanto lá estão sendo destruídos porque algumas mulheres estão sendo tolas. Né? Mas graças a Deus, quanto lá também está sendo abençoado, porque a esposa é uma mulher sábia. Quantas vezes a gente erra, nós vamos, né, depois falar, por que eu não fui dar ouvido a ela? Não é verdade? Não é verdade, irmão? Quantas vezes a gente faz alguma coisa e fala, meu Deus, por que eu não ouvi minha esposa? Agora eu estou aqui numa situação como que só Deus pode me ajudar. Eu muitas vezes, em questão de emprego, muitas vezes vou trocar de emprego. Minha esposa falava, olha, pensa bem. Eu já pensei. Ia, nem dava ouvir, depois falei, para que eu fiz fazer isso? Mas por quê? Muitas vezes é o orgulho da gente, né? Aí eu que mando, aí eu que faço. E depois a gente quebra a cara. Mas Deus também vem falar uma coisa muito importante. Que é muitas vezes a gente acha que algumas mulheres acham que essa palavra é dura, né? Mas já viu a responsabilidade que Deus dá ao homem? Homem, amai
vossas esposas como? Eu amo a igreja. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, irmão? Vai botar os dois irmãos lá. Como que? Hã? Com tudo, né? E o irmão? Como que Deus amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Olha que coisa, dando a sua vida, né? Será que nós vamos dar a nossa vida para nossa esposa? A Bíblia manda, né, irmão? A Bíblia manda. Proteger é só A Bíblia manda. O homem foi feito para proteger, para sustentar, prover. O homem foi feito para prover. Qual a palavra que fala? Provedor. Do seu lar. Então a responsabilidade nossa é muito forte. Protege a sua esposa. Se precisar, dá a vida por ela mesmo. Ama ela. Cuida. Amar é também respeitar. Amém, Jesus. Não é andar pisando nela, não. E para nós encerrar, ele vem falando que vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Muitas vezes nós achamos que nós já somos adultos, já passamos, né? A gente não honra nosso pai. Muitas vezes não quer obedecer mais eles. Chega para o nosso pai e diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas a Bíblia fala o quê? Filhos, honrai vossos pais, obedecei vossos pais. Quantos filhos mesmo ficam anos e anos sem falar com seus pais? Mês e mês, sem dar uma ligação, falar para o pai ou para a mãe, eu te amo. Não tem tempo. A Bíblia fala que nós temos tempo para tudo nessa vida. Tira um tempinho. Se você não pode ir, liga para os seus pais. Fala que ama eles. Honra os seus pais. Ouve os conselhos deles. Porque mesmo que a gente somos casados de idade, nossos pais têm muita sabedoria e podem nos abençoar. E ele fala também, vossos pais não provoquem a ira dos vossos filhos. Nós temos que ter muito cuidado com nossos filhos. Né? Instruir o menino no caminho que deve andar. Mas também nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente fala, né? Nossas palavras têm o quê, irmão? Tem poder, não tem? Quantos pais os filhos irados com seus filhos? Você é burro, você não aprende nada, você é isso, você é aquilo. Isso a gente está trazendo é maldição para os nossos filhos. Se os seus filhos estão com dificuldade de aprender uma coisa, senta, tenha paciência. Se não aprendeu hoje, ele aprende amanhã. Mas tenha paciência. Não chama seu filho de burro ou de palavras feias, não. Porque os nossos filhos, a palavra de Deus fala, eles são o quê? São bênçãos do Senhor. Eu falo que os meus são abençoados. São abençoados. Tem hora que dá vontade mesmo de bater muito. Mas a palavra de Deus fala uma coisa muito importante, né? A palavra de Deus fala uma coisa muito importante. Não tirai as varas da criança. Hoje em dia, né? Muitas vezes eu falo, quando tiver meus filhos, eu não vou fazer o que minha mãe fazia, não. Porque minha mãe batia por qualquer motivo. Né? Mas nós muitas vezes também, mas naquela época nós merecíamos também levar umas... Desperdiçaram aquelas que caíram no chão. É. Minha avó cuidou de 7. Eu fui criada pela minha avó, que Jesus já levou. E desperdiçada foi aquelas varas que caíram no chão. E é verdade. Porque ela criou todos os 7. E todos os 7 hoje são pessoas honestas. Ninguém virou bandido, ninguém virou usuário de droga, ninguém virou prostituta. Todos são honestos. São. Por causa disso mesmo. Não. É aquilo, a palavra de Deus fala que a vara, ela tira a loucura das crianças. Então, prova que a gente, quando é criança, a gente era meio doido mesmo. Mas tantas coisas que eu já fiz. Nós éramos só 7. Tantas coisas. Eu fico pensando na minha infância, tanta coisa que eu fazia, subia em pé de manga, caía daquilo.
machucava todinho e chegava em casa ainda apanhava. E eu estava lembrando para os meus companheiros, eu falei para ele, olha, no meu tempo, se uma professora falasse com a gente, naquele tempo ela até batia na gente. E se eu chegasse em casa reclamando, eu apanhava mais ainda. Mas de tudo eu agradeço a Deus pela educação que minha mãe me deu. Porque eu aprendi uma coisa muito importante. Respeitar as pessoas. Então os pais têm uma responsabilidade muito grande. Marido, ora para suas esposas. Esposa, ora para os seus maridos. Filhos, honra seus pais. Pais, não irei vossos filhos. Cuidado com a educação dos seus filhos. Cuidado com as internet, o que os seus filhos estão olhando. Instrui o menino no caminho que deve andar. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso para cada família que está aqui. Deus quer cuidar de vocês. Mas também nós temos que fazer nossa parte. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.